Olá, que a paz esteja convosco, que a paz esteja no seu coração. E eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma direção do Espírito do nosso Deus para nos orientar, para nos fortalecer na fé, na convicção e um ensinamento poderoso que eu quero passar para você aqui, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22, a partir do versículo 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, por cima do mar. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O que eu quero passar para você aqui, através da palavra, é que Pedro, ele teve fé para andar sobre as águas, mas não teve coragem de permanecer, de continuar andando nas águas. A Bíblia diz que Pedro, ele andou sobre as águas, como nós lemos aqui, mas também diz que ele teve medo quando ele tirou o foco de Jesus Cristo e começou a reparar na força do vento. Talvez você tenha desanimado, tenha desistido, talvez você começou com fé, muita fé, você investiu na fé, mas reparando na força do vento, da circunstância, dos problemas, das dificuldades, você ficou com medo e começou a afundar, começou a dar tudo errado na sua vida, mesmo você estando na igreja, mesmo você continuando na igreja. Mas além da igreja, existe os passos de fé, existe o caminhar na fé, mesmo na igreja. Se você tiver medo das circunstâncias, se você tiver medo de tudo que possivelmente pode acontecer, você começa a afundar porque você tira os olhos de Jesus Cristo. Pedro teve fé para caminhar, mas não teve coragem para continuar. E a pergunta que Jesus fez diz: por que você duvidou? Irmãos, aqui não tem diabo no meio, não tem demônio agindo na vida de Pedro aqui. A Bíblia diz que quando eles entraram no barco, o vento acalmou.
Possivelmente pode ser um teste de fé que Deus fez com Pedro e com os discípulos também, com todos. Mas Pedro teve medo. Ele teve mais medo do que fé. Ele teve mais medo do que confiança. O resultado foi que ele começou a afundar. Ele começou a naufragar. E talvez você esteja naufragando dentro da igreja. E talvez você não queira assumir que seja talvez uma falta de fé, seja dúvida. E talvez você coloque a culpa na igreja, no pastor, quem quer que seja. Mas quando você assumir que você duvidou, que você começou a afundar, quando você tirou os olhos de Jesus, aí a sua vida começa a mudar, porque você assume a responsabilidade. A partir de agora, analise sua vida e tome uma posição. Volte para a sua fé. Volte para os milagres que através da sua fé você vinha realizando. E por algum motivo, algum acontecimento, você foi afundando. É momento de voltar. É momento de restituição. É um novo tempo na sua vida. Sou pastor Rodrigo, da Igreja Filhos da Fé. Deus te abençoe e tenha uma vida abundante, em nome de Jesus.